Olá, bom dia a todos. Agora é a nossa primeira aula, né, de contato, de vocês me verem, assim. É importante que a gente tenha esse contato. Tô morrendo de saudade de vocês não têm noção o quanto eu sinto falta de vocês. Vocês fazem muita falta, assim, nosso dia a dia escolar, nosso dia a dia escolar, o nosso convívio diário, né? Como faz falta. Hoje a gente vê, né? Como isso faz falta pra gente. Mas vamos fazendo aqui como a gente tem que fazer, tá? E vamos retomar da onde a gente parou em sala de aula. Nós fizemos então até a prova, vimos até a prosa do romantismo, né? E eu vou partir daqui. Vocês já receberam os slides, é o mesmo slide, tá? Que eu preparei, vocês podem ir acompanhando. Porque é que a gente vai fazer e fazer as atividades que a gente vai fazer, eu já tinha pedido para vocês fazer, beleza? Na próxima aula a gente já vai trabalhar sobre o realismo. Vou dar uma aula só sobre o realismo, o autor principal do realismo, que é o nosso Machado de Assis. E aí a gente vai tocando aqui, vai ser bem tranquilo, tá certo, gente? Em primeiro lugar, né? Esse bom dia de dar em sala de aula, eu quero dar aqui, bom dia! E acompanhem tudo que a gente fizer. Vocês sabem que eu não acompanho muita apostila, que eu sei o que vai acontecer, façam as atividades da apostila. Eu já vi que tiveram pessoas, a Cíntia, né? Cíntia mandou uma questão para mim por conta até de quem iniciou a prosa romântica no Brasil, que na apostila está errada, certo? Eles consideraram o que deram lá o início, mas quem consolidou e quem jogou mesmo o romantismo, a prosa romântica, foi Joaquim Manuel de Macedo, né, com a obra Moreninha. Ele é que abriu, daí ele lá, uma atividade lá isso já aconteceu em outros anos também, e eu mandei eles anularem isso, tá? Dos outros anos terem a mesma atividade. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos tocar? Então vamos, chicos, vamos lá. Bom, o que é a prosa romântica, gente? A prosa brasileira, ela foi instaurada em 1836, ela abriu, né? Foi que introduziu o romantismo mesmo brasileiro, né? Foi a prosa, tá? Não foi a poesia, foi a prosa. Lembram como eu falei para vocês que porque a gente só trabalha, a gente só estuda poesia e depois prosa, mas naquele momento da história não tinha essa questão de agora vamos fazer a poesia, agora vou parar e vou fazer prosa. Era tudo junto e tudo misturado, né? Quem se seguia para a prosa ia para a prosa, quem seguia para a poesia ia para a poesia. E nesse momento da literatura, onde se demandaram, né, vários autores do romantismo, só que a gente, claro, foram escolhidos alguns, né? Foram colocados alguns, e é o que a gente estuda até hoje, os mais importantes, né? Mas é uma gama muito grande. Então, a prosa romântica foi o que introduziu o romantismo no Brasil. A obra que abriu o romantismo no Brasil foi a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. No Brasil, a prosa que iniciou o romantismo no Brasil foi a Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Foi o período, e esse período foi o período mais longo da literatura, mesmo porque vários acontecimentos se deram nesse momento literário, né? Já falamos sobre o contexto histórico e tudo que se passou. Então, até os indícios de imperador lá, né? Da República, do Imperador, vamos dizer assim, que daí nós temos o nosso, o realismo, que vai trabalhar bem essa questão, né? Nós tivemos esse período, de 1836 a 1881, olha que período longo, né? Que período longo que se deu na nossa literatura. E aí, obviamente, foram surgindo vários autores, né? Fechou então, gente? E o que foi dando, o que se generou essa questão de ter esse período longo? Como na literatura
o romantismo lá em Portugal e na Europa, eles se afastaram bastante do clássico, que era a questão da formalidade, de como se escrever, em sonetos, aquela questão toda. Lembram que a gente trabalhou isso? O romantismo é a escola literária que ele trabalha mais o coloquialismo. Ele vai se aproximar da linguagem do povo, tá? E a partir desse momento, obviamente, né, foram surgindo muitos leitores, e aí como é que foram surgindo esses leitores? Eles iam lá, publicavam os livros e compravam na livraria? Não. Vamos pensar que o romantismo, ele dava aquelas historinhas de novela, tá? Quando a gente chega em casa, né, quem não tem o hábito, né, mas vamos supor, a gente assistia uma novela na televisão, é a mesma coisa que ler uma obra em folhetins lá em 1836, lá em 1800 e ploc, 1880, tá? Então, assim, ó, eram em formas de folhetins. Os folhetins, eles se davam... O folhetim, eles se davam por capítulos. As obras se davam por capítulos impressos nos folhetins, nos jornais, certo? E aí, por isso é que se davam tantos leitores. Quando chega, toda semana eles iam lá e compravam um capítulo da obra para eles lerem, né? Como se fosse uma novela, não tinha televisão na época. Então, o entretenimento deles era o quê? Era das meninas, principalmente, das mulheres, mas os homens também. Eram ler essas historinhas amorosas, né? Que surgiam nos folhetins da época. A difusão da prosa romântica foi impulsionada por eles, pelos folhetins. Os folhetins eram capítulos de romances de periodicidade, né, dos jornais. Periodicidade são dos períodos, são o que significa os jornais. Por meio deles, o romance tornou-se extremamente popular e por ele o sentimento de democracia aflorado no país foi alastrado. Com o folhetim, a literatura passa de bem destinado à aristocracia, passa de bem destinado para a aristocracia e ultrapassa a exclusividade da nobreza. Eram para todos, tá? Surgem os primeiros consumidores da produção literária e a literatura é expandida ao leitor comum. Populacionou, ficou popular o negócio, né? E é pelo folhetim que a prosa do romantismo alcança o sucesso por todo o território brasileiro, tá? Aí nos slides eu mostrei, né, algumas imagens ali de como eram os folhetins, de como eram colocados, se vocês analisarem lá, depois, na parte do folhetim, mostra bem a forma de como eram distribuídos, né? Distribuídos os capítulos dos folhetins. Nacionalismo romântico. A característica era a mesma, tá? Nacionalismo, substantivismo, subjetivos, ufanismo patriótico, né? A religiosidade, a idealização da mulher, culto à natureza, o amor platônico, idealismo, estética nativista. Essa estética nativista é a questão do nativo, quem era o nosso nativo, né? Eram os índios. Então, eles trabalhavam bem essa questão. As obras se direcionavam para tudo, né? A urbanização, o nacionalismo, quando a gente trabalha... oh meu Deus, trabalhamos o índio também, é uma questão nacionalista, porque fala da terra, né? Enfim, a idealização da mulher, quando nós trabalhamos o urbanismo, a religiosidade de como é vista a mulher pela prosa romântica também. Autores e obras. A prosa romântica no Brasil foi manifestada em romances como indianistas, urbanos e nacionalistas. As obras relatam o comportamento social da época, exaltando as peculiaridades da cultura nacional. Então, tudo que era... o indianista, por exemplo, a questão do nativo, do índio sendo inserido a cultura do branco e vice-versa, a questão das vestimentas, de tudo, o envolvimento do índio, né, dentro da sua... junto com a cultura do branco.
No urbanismo, ele trabalhava, os romances urbanistas, eles trabalhavam a questão da sociedade, sim, um comportamento da sociedade diante de situações, como o casamento comprado, que a gente viu com a Aurélia, né, os dotes que eram mencionados, que eram, né, colocado Lucília, uma prostituta que se transformou numa mocinha, né? Até a prostituta podia amar no romantismo, né? Podia ter foi idealizada, conseguiram idealizar uma prostituta, né? Aos olhos da sociedade. Os nacionalistas, nós temos o Peri, a questão nacional, a questão de valorizar, os históricos também, que trabalha a questão do regionalismo, né? As obras relatavam o comportamento social da época, exaltando as peculiaridades da cultura nacional. Então, tudo que acontecia culturalmente, da observação do autor, ele escrevia, criava um personagem para aquela situação. O romance indianista, por exemplo, busca valorizar o herói nacional, que é o índio. São explorados temas como natureza, e o sentimentalismo. O heroísmo é representado pela nobreza de caráter e valentia dos personagens. O principal autor da fase da prosa romântica no Brasil é José de Alencar. Seria este um estilo criado por ele. Alencar escreveu o Guarani, Iracema e Birajara no estilo de prosa romântica nacionalista. Então, quando a gente fala quando nós falamos ali de José de Alencar, ele foi o grande, maior escritor da literatura brasileira, porque ele foi para todos os segmentos. Ele trabalhou tanto o urbanismo, como trabalhou o indianismo, como trabalhou o histórico, o regional. Ele foi por todos os segmentos da literatura brasileira, tá? Diferente de Joaquim Manuel de Macedo, né? Ele só trabalhou a questão do subjetivismo amoroso mesmo, personagem amor, aquela coisa da idealização da mulher, enfim, mas tudo aguinha com açúcar, né, que a gente diz na questão amorosa e nos comportamentos sociais, obviamente, né, da sociedade. Enquanto José de Alencar escreveu de tudo, ele teve um olhar assim de tudo, né, do 1 ao 10, ao 1000, vamos dizer assim, tá? No romance urbano, retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média, as relações sociais e morais. São narrativas lentas, minuciosas, descritivas. Elas escrevem bem mesmo, porque eles querem que vocês ambientalizem o espaço, personagem, né, como ela é mesmo, né? Então, por isso é que ela é tão maçante a leitura, né, dessa época, porque eles escrevem minuciosamente para que o leitor tenha esse comportamento de estar dentro da narrativa, tá? Os autores de maior relevância nessa fase da prosa romântica no Brasil são Joaquim Manuel de Macedo, né? Manuel Antônio de Almeida, que foi o que escreveu o Sargento de Milícias, e ele que foi lá o período de transição. Ele já tinha um olharzinho um pouco mais minucioso em relação um pouco mais realista, né? Ele já tá com outro olhar, que já não é mais tão romântico quanto José de Alencar, tá? E José de Alencar com Lucília e Senhora. Para mim, essas duas são célebres, né? Diva também é muito bom. 5 minutos. É uma história bastante legal, assim, mas olha, Lucília e Senhora retrata bem a burguesia da época e mostra bem o que a sociedade descrevia mesmo, né? Se comportava naquele momento. O romance regionalista, a prosa romântica regionalista no Brasil representa o povo, tá? Diferente dos nobres da corte. Demonstra o ambiente rural em oposição às cidades, né? Então eles vão para as adjacentes, já não ficam mais ali no meio, na capital, o que acontecia ali, eles já vão para o meio, né? Já vão para as adjacentes, perdão, já vão para o povo também, que é um pouco esquecido, né? Representam o sertanejo, as paisagens e os costumes do sertão. José de Alencar escreveu O Sertanejo, que também trabalha essa questão, né? Também destacaram-se Bernardo Guimarães com Escravizaura, né? Todo mundo conhece, e Visconde de Taunay com
Inocência, tá? Inocência trabalha a questão da ciência também, né? Já também tá lá juntinho com Sargento de Milícias, também já tem um olharzinho mais voltado, assim, para o realismo. Até por conta da ciência, né? Do cientificismo. Ai, querido, né? Esse José de Alencar, ele é um querido. José de Alencar, ele nasceu em 1829, morreu em 1877, foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado, político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, o principal romancista brasileiro da fase romântica. Ele é o principal, tá, gente? Porque, como eu falei para vocês, ele se destacou em todos, né? Destacou-se nas... Isso aqui eu quis colocar bem para vocês mesmo, né? Que ele... A numeração da cadeira dele... E qualquer coisa que vocês queiram saber um pouco mais sobre os autores, até para entender, mas é só entrar lá na página da Academia Brasileira de Letras e eles, é fenomenal. Vocês vão conseguir, assim, bastante informações sobre, né? Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance Guarani em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, que alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Nós temos uma ópera, aquela música que abre a Voz do Brasil, vocês já escutaram na rádio? Aquela lá é o Guarani, é a ópera que foi destinada a isso, né? A obra de José de Alencar. Foi escrito por Machado de Assis, foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Jamais Machado de Assis iria deixá-lo de lado, né? Mesmo porque eles trabalharam lado a lado no romantismo. Machado de Assis também foi um romance, só que ele não se destacou porque, né? Enfim. Outro fofo, Joaquim Manuel de Macedo, jornalista, professor romancista, poeta, teatrólogo, memorialista, enfim, ele é de tudo um pouquinho, né? Ele é o patrono de número 20, por escolha do fundador Salvador de Mendonça. Foi por escolha do fundador Salvador de Mendonça. Também participou. Muito legal também vocês saberem, né? E daí eu deixei lá no slide, tem alguns dizeres, né? Que eu achei lindo, não pude deixar de colocar aqui, ó. Quando se ama deveras e se está com o objeto do amor, não se recorda, não se deseja, não se quer mais nada, né? Então ele é um romântico assim de mão cheia, né? Ele é o doce, ele é o docinho, ele é o mel, ele é a aguinha com açúcar do nosso romantismo. Depois nós tivemos Manuel Antônio de Almeida, que foi um grande escritor brasileiro, né, autor de um único romance. A única obra que ele teve foi o Sargento de Milícias, Memórias de um Sargento de Milícias. Fez parte da geração romântica, é patrono número 28 da Academia Brasileira de Letras. A única obra dele foi Memórias de um Sargento de Milícia. Bernardo Guimarães, né, o grande autor lá da Escravizaura, acho que todos conhecem essa obra, porque já passou, já foi transformada em novelas, minissérie, e ela... Vou arrumar meu correntinho aqui, vai ficar bem bonita pra vocês, ó. Vou ter correntinho e tudo, ó, maquiei tudo pra vocês, ó. Tá? Bernardo Guimarães, magistrado, jornalista, professor, romancista e poeta, nasceu em Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele foi para a parte do regionalismo, né? Em 15 de agosto de 1825, faleceu na mesma cidade em 10 de março de 1884. É o patrono de número 5 da Academia Brasileira de Letras, por escolha de Raimundo Correia. Quem era Raimundo Correia? Lá no parnasianismo? Tá vendo? Bom, Visconde de Taunay, Alfredo Maria Adriano Taunay, engenheiro militar, professor político, historiador, romancista, teatrólogo, biógrafo, etnólogo e memorialista. Nasceu
no Rio de Janeiro, em 22 de fevereiro de 1843 e faleceu também no Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1899. Ali nós temos, no slides eu coloquei uma fotinho também dele, tá? Para vocês terem uma noção. E aqui eu coloquei, no meu último slide, coloquei uma foto minha para vocês não esquecerem de mim, né? Não esquecerem da minha fisionomia, nem comentaram nada, nem falaram nada, meu Deus do céu. Vocês nem assistiram aos slides, né? Provavelmente, né? Só alguns, mas também nem comentaram, tá? Doido. E aqui, e a gente fecha então com o nosso último autor, né? Com o Visconde de Taunay, que trabalha essa questão regionalista também. E eu deixo aqui todo o meu carinho, toda a minha dedicação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu tô fazendo como eu consigo fazer, como eu posso fazer. Não. Vocês sabem que quem me ajuda, quem me dá suporte, né? Para as coisas tecnológicas da escola são vocês sabem disso. Então eu não sei fazer nada. Me ensinaram a usar o canal do YouTube que eu tô usando, tá? Que é o mais fácil. E espero que vocês tenham gostado. Vou tentar sempre fazer o meu melhor, né? Mas infelizmente eu não tenho essa, como é que eu posso explicar para vocês? Esse tato para informática, tá? Um grande beijo, fiquem bem. Vocês não estão sozinhos, a gente sempre vai estar aqui com vocês. É o ano, infelizmente, que vocês vão prestar o vestibular, mas foquem que com certeza vocês vão conseguir, tá bom? Amo vocês.